estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Estou sem ti, eu nada sou sem ti, nada sou sem ti, estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Declaramos, Senhor, perdido estou sem ti, estou sem ti, eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti, Jesus. Perdidos estamos sem ti, Jesus. És o dono do nosso coração, Senhor Jesus. És tudo para nós, Jesus. Pai querido, obrigado, porque Tu és tudo para nós. Somos sim, ó Deus, indignos e imerecedores da Tua santa e bendita presença. Somos pecadores falhos e convictos dos nossos pecados, dos nossos erros. Cônscios de que as nossas fraquezas nos afastam de Ti. E que é por misericórdia que achamos e encontramos a Tua presença disponível a nós nesta manhã. Por isso, Deus, perdoa os nossos pecados, santifica a Tua igreja, derrama sobre nós a Tua bênção, do Teu poder, do Teu óleo precioso. Derrama sobre nós a Tua unção, o Teu óleo que cura, o Teu óleo que restaura, o Teu óleo que abençoa.
A Ti confiamos toda a nossa vida, a Ti confiamos todo o nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque nesta manhã, onde celebramos a Tua ceia, a ceia bendita do Senhor, com a Tua presença, nós relembraremos as misericórdias de Deus, a Tua aliança conosco, o Teu pacto redentor para com nós pecadores, em nome de Jesus. Nós glorificamos o Teu nome nesta manhã, entronizamos a Ti, Jesus, Filho de Deus vivo, Filho do Deus Todo-Poderoso. Manifesta da Tua presença em nós, manifesta do Teu poder em nós. Receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, cura as nossas feridas, cura a nossa alma, cura o nosso corpo, cura a nossa família, Senhor, cura os nossos filhos. Para a glória de Cristo Jesus, nós nos quebrantamos diante do Senhor, nós nos curvamos ante a Tua face e pedimos: move os céus, ó Pai, move os céus, ó Espírito Santo, move os céus nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ordena a Tua bênção, decrete a Tua cura, decrete a Tua presença na vida dos Teus filhos nesta manhã, para a glória de Cristo Jesus. É para Ti que louvamos, Senhor. É para Ti que cantamos. Foi para o Senhor que colocamos as nossas vestes e entramos por essas portas. Para o Senhor é que viemos, para encontrarmos contigo. Por isso, Deus, queremos preparar no nosso coração uma morada para Ti. Queremos preparar na nossa vida um lugar onde o Senhor possa ser Rei, Dono e Senhor. Seja o centro do nosso coração, seja o trono da nossa vida, seja tudo em nós, Senhor. Bendito seja o Teu nome nesta manhã, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos colocar em pé, louvarmos ao Senhor. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado com a paz de Cristo Jesus e com alegria no nosso coração. Louvemos ao nosso Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Vamos louvar o único que é digno de toda honra e toda glória, Jesus Cristo. Amém. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, a rocha mais alta. Nele estamos seguros, nele nós somos restaurados, santificados pelas misericórdias do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Com palmas, ó. Som de melodias brota em
forças pra ficar de pé. Eu cantarei por tudo que tu és. Tu és a minha paz, o meu consolo. És a minha rocha, o meu socorro. És a minha força, alegria pra viver. Eu cantarei por tudo que tu és. Tu és a minha paz, o meu consolo. És a minha rocha, o meu socorro. És a minha força, alegria pra viver. Eu cantarei por tudo que tu és. Te adoramos, Senhor. Celebramos a Ti, Deus, nosso Salvador. Meu Salvador é digno, meu Redentor é digno, libertador é digno, restaurador é digno, meu protetor. Eu cantarei por tudo que tu és. Eu cantarei por tudo que tu és. Oh! Só Tu és digno, Senhor Jesus, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Aleluia. Oh, Senhor. Leva-nos mais perto de Ti, Deus. Queremos estar no lugar mais alto, Senhor, que podemos estar, que é aos Teus pés, Senhor, diante do Teu trono, Deus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres louvam ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E os homens, tudo que há em mim, Tudo que há em mim, quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que todos juntos, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te adoramos, Jesus. Somente a ti, Jesus. Adoramos ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Ainda adoração ao Senhor. Enquanto nós cantarmos nossa próxima canção, estaremos devolvendo ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes mesmo de você consagrar as tuas ofertas e os teus dízimos ao Senhor, eu queria orar, eu queria abençoar a tua vida financeira, abençoar aqueles que estão com causas pendentes na justiça, aqueles que estão aguardando uma oportunidade de trabalho, aqueles que estão lutando para pagarem as suas contas, colocarem em dia as suas dívidas. Vamos orar, estenda as suas mãos juntamente comigo aos céus, invocando o clamor, clamando ao Senhor, invocando a sua bênção. Pai, em nome de Jesus, eu suplico ao Senhor em favor dos meus irmãos. Eu oro a Deus para que o Senhor abençoe os celeiros dos teus filhos, para que eles transbordem. Eu oro a Deus por aqueles que estão à procura de um trabalho, que entregaram seus currículos e estão aguardando, esperando serem chamados. Eu oro a Deus por aqueles que esperam promoções nos seus trabalhos, por aqueles que têm causas pendentes na justiça.
Senhor Deus, abençoa a vida financeira da tua igreja, do teu povo. Multiplica os recursos, abençoa-os com a tua prosperidade, abençoa-os com a tua bênção, com a tua paz. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos num Deus que supre todas as nossas necessidades. E é por isso que nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos. É por isso que nós devolvemos ao Senhor as nossas ofertas, porque a Ti pertence todas as coisas. Tudo que existe nos céus e na terra é Teu, ó Senhor, e Teu é este reino. Todas as coisas são Tuas, as riquezas, bens, tudo te pertence. E é por isso que nós devolvemos ao Senhor. Abençoa o Teu povo e a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre
Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Estar essa nação é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Estar essa nação é o clamor da igreja que te adora. Te adoramos. Oh. Te adoramos, Senhor. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por Tua presença. Nesse momento, aguardamos o Senhor falar ao nosso coração. Manifesta em nós a Tua palavra, para que sejamos redirecionados ao centro da Tua vontade. Ministra ao Teu Filho, o Reverendo Jean, a Tua palavra, a Tua obra, para que sejamos abençoados na continuidade deste culto de adoração e de louvor ao Teu santo nome. Amém, Jesus. Pode se assentar, queridos irmãos. Pastor Jean estará ministrando a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós acabamos de ser abençoados por este tempo de adoração ao nosso Deus. Falamos ao Senhor por intermédio dos nossos cânticos. E Deus quer falar ao nosso coração por intermédio da sua palavra. Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 37. Eu vou ler todo esse texto. Nós vamos apenas sublinhar um pequeno verso desse texto, que é o versículo 32. Só que eu vou ler todo o texto. Isso porque o culto é um lugar de nós lermos a palavra de Deus também. É um momento onde Deus, por meio da sua palavra, fala conosco. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo acontece nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra, viva, eficaz, e pedimos que ela nos fale ao coração, nesta manhã, Senhor. Ah, Senhor, quem tiver ouvidos, ouça o que o teu Espírito diz à igreja. Nós pedimos, Senhor, em nome de Cristo, que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir do versículo 20... Jesus orienta a igreja acerca da sua segunda vinda. Jesus ressalta nesse texto a certeza de que haverá um julgamento e a importância de nós estarmos preparados para ele. Quando nós vamos fazendo a leitura desse texto que nos fala sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a vinda do reino de Deus, nós vamos sendo esclarecidos sobre algumas coisas. Jesus, por exemplo, aqui esclarece que o reino é uma manifestação que não será uma manifestação secreta ou uma manifestação discreta. Não, a manifestação do reino de Deus, a vinda do Senhor Jesus Cristo, será tão evidente, tão óbvia, tão clara, como o fuzilar de um relâmpago no céu, que brilha de uma a outra extremidade. Esse texto nos esclarece que Jesus apresenta aqui um elemento, que vai ser o elemento surpreendente, que invade a vida comum dos homens. Nesses dias comuns, as pessoas comerão, beberão, casarão, dar-se-ão em casamento, plantarão. As pessoas estarão vivendo as suas vidas comuns. E de repente, o Filho do Homem se manifestará. É o que diz, por exemplo, o versículo de número 31. Versículo 30. Será no dia em que o Filho do Homem se manifestava. Assim será. Tudo estará aparentemente normal, comum. E o elemento surpresa ocorrerá. Será surpreendente. Por isso, Jesus usa aqui o exemplo de Noé e Ló. Os dias de Noé eram dias comuns. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Mas no dia em que Noé entrou na arca, a Bíblia diz que veio o dilúvio e destruiu a todos. Diz a mesma coisa sobre os dias de Ló. A Bíblia diz que nos dias de Ló, as pessoas viviam de maneira comum. Elas compravam, vendiam, plantavam, edificavam, comiam, bebiam. Mas no dia em que Ló saiu da cidade de Sodoma, a Bíblia diz que algo aconteceu. Choveu fogo e enxofre sobre aquelas cidades e destruiu a todos. Mas há uma palavra de Jesus aqui que me chama a atenção e que eu gostaria de meditar com você nessa manhã. O versículo 32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está discorrendo sobre a sua segunda vinda, dizendo sobre como isso acontecerá, e de repente ele faz uma menção. Ele diz, se lembrem da mulher de Ló. Porque quando Ló saiu da cidade, choveu fogo e enxofre. A mulher de Ló estava num caminho já de segurança, fora da cidade. Mas isso não concedeu a ela libertação. Ela se tornou uma estátua de sal, diz a Bíblia. Essa ordem de Jesus é algo que nós precisamos atentar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembremos um pouco da sua história. Ló vivia com sua família na cidade de Sodoma, uma das 5 cidades da planície. O pecado em Sodoma e Gomorra chegou a níveis impensados, diz a Bíblia. De tal modo que, depois que Deus, por intermédio dos seus anjos, visita Abraão, anuncia a chegada de um filho,
Ele diz, estou indo para Sodoma e Gomorra, porque o clamor daquela cidade tem se multiplicado. Então Deus manda anjos a Sodoma, eles chegam àquela cidade, vão à casa de Ló, e o capítulo 19 de Gênesis nos relata que a situação era tão terrível, que o povo daquela cidade pensava em ter relações com os próprios anjos, relações sexuais. Os anjos orientam a Ló e a sua família que fujam, saiam de Sodoma, saiam daquelas cidades, para que eles não fossem destruídos na condenação. E é exatamente o que acontece. Sodoma, Gomorra, Zeboim e Admá são destruídos. Somente a cidade de Zoar, uma das 5 cidades daquela planície, é poupada. Há um comentarista chamado J.C. Riley, em que ele diz que essa advertência de Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló, é uma advertência extremamente solene, quando nós consideramos a pessoa que Jesus menciona. Ele não nos convida a lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, de Ruth, de Ana. Não. Ele escolhe alguém cuja alma estava perdida para sempre. E ele clama a nós, dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Meus irmãos, a mulher de Ló tem uma passagem breve pelas Escrituras, mas Jesus nos manda lembrar dela. Por quê? Primeiro, porque essa mulher foi alguém que teve muitos privilégios. A primeira lembrança que nós devemos ter dessa mulher, da mulher de Ló, é o fato de que ela teve muitos privilégios. A mulher de Ló fora casada com um homem justo. Eu tenho visto que alguns têm, de muitas formas, de muitas maneiras, tentado dizer que Ló não era um homem tão justo assim. Mas as Escrituras afirmam, em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, que livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. A Bíblia afirma que Jó era de fato um homem justo, apesar de ser extremamente tardio, lento, lerdo, porque tem crente assim, gente que já foi justificado pela graça de Deus, mas é lerdo, é lento para ouvir o que Deus está falando, para entender o significado da palavra, para corresponder à voz de Deus, para obedecê-lo. Mas Ló era um homem justo, e essa mulher fora casada com um homem justo. Isso nos mostra que não importa com quem nós estamos casados, não importa de quem nós somos filhos, se temos nome e sobrenome, o que importa é se nós temos uma relação pessoal e verdadeira com Deus. Essa mulher teve muitos privilégios. Ela teve o exemplo de Sara na sua vida. Sara havia se tornado sua tia por causa de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. E o apóstolo Pedro, ao falar das santas mulheres que esperavam em Deus, cita Sara, falando que ela era uma mulher que possuía, de fato, na sua vida, um brilho resplandecente de Deus. A mulher de Ló era sua sobrinha. Mas o exemplo de Sara não a influenciou, nos parece em nada. Sabe, meu irmão, não basta a gente apenas ter bons exemplos em casa. Eu vejo pais angustiados muitas vezes porque se questionam aonde errei. Porque os filhos que tiveram grandes privilégios, são filhos da aliança, receberam na sua vida a bênção de nascerem num berço onde se lia a palavra, onde se orava, mas não dão o mínimo crédito à palavra de Deus. Meus queridos, por favor, atentem. Não nos basta apenas sermos chamados filhos da aliança. Nós precisamos de uma aliança pessoal, verdadeira, uma aliança de intimidade com o Deus da fé. Essa mulher teve muitos privilégios. Ela foi menção de uma mensagem divina por intermédio de anjos. Em Gênesis capítulo 19, versículo 5, ou melhor, versículo 15, diz que ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, chegaram junto de Ló e falaram, não, meu filho, acorda para a vida. Claro que os anjos não falaram assim.
Mas tem gente que só entende a voz de Deus se for assim. Acorda, desperta. Desperta, ó tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Tem muita gente que não é morto espiritual. Tem gente que já foi despertada pela graça, mas vive uma vida de sonolência absoluta. Se você olha para ela e olha para uma pessoa que está morta e não vê diferença. Por isso a Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes dentre os mortos. Está sonolento, está dormindo, mas está parecendo alguém que está dentre os mortos. Desperta, levanta-te e resplandece. Aí, durante essa mensagem, em que os anjos chegam a Ló e dizem, levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que vocês não pereçam no castigo da cidade de Sodoma. Saiam da cidade, é urgente, o chamado é urgente. Ela foi menção de uma mensagem divina, ela fazia parte dos propósitos de Deus, para sair daquela cidade e ser liberta da condenação que aquela cidade receberia. Mas a Bíblia diz que era uma família lerda. E que essa mulher, quando ela está subindo a colina, porque Deus havia dito, sai da cidade, salva a tua vida, foge para o monte, não se submeta à condenação dessa cidade. Ela está subindo a colina, mas o coração dela está ainda na cidade de Sodoma. Ela está subindo a colina, mas ainda o coração dela havia ficado lá. Meus queridos, nós precisamos sair do Egito e levar junto conosco o nosso coração. Você está me entendendo, em nome de Jesus? Essa mulher foi alvo da misericórdia divina. Porque a Bíblia diz que ela, como porém se demorasse, versículo 16 de Gênesis 19, os anjos de Deus pegaram pela mão a Ló, a sua mulher, as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, diz a palavra. E o tiraram e o puseram fora da cidade. Eu acho isso, por mais que seja trágica a história, dramática, cômico. Porque Deus dá uma ordem. Mas eles são tardios. Os anjos pegam Ló pela mão, pegam sua mulher, suas 2 filhas e dizem, vamos embora, vamos como que fossem arrastados. Alguns de nós vamos, né? Mas vamos arrastados. Essa mulher teve muitos privilégios. Contudo, quais foram os resultados positivos de todos esses privilégios no coração da esposa de Ló? Esse comentarista que eu já citei, J.C. Riley, ele diz, nenhum, nada. Apesar de todas as oportunidades e meios de graça, todas as advertências especiais e mensagens do céu, ela viveu e morreu sem a graça de Deus, sem Deus, impenitente e descrente. Os olhos do seu entendimento nunca foram abertos, sua consciência nunca foi realmente despertada ou estimulada. Sua vontade nunca foi verdadeiramente trazida a um estado de obediência a Deus. Suas afeições nunca foram fixadas nas coisas lá do alto. Meus irmãos, eu e você e eu, somos pessoas que são alcançadas por muitos privilégios. Aleluia! Glória a Deus! Alguns que estão aqui me ouvindo nessa manhã e são filhos da aliança. Os pais, embora tenham tido muitos erros, porque essa é sempre a nossa desculpa, né? Levaram você à casa de Deus, tentaram, com todas as suas limitações, ensinar-lhes as Escrituras Sagradas, apresentaram você a um batismo, levaram você a uma aliança com Deus que eles servem. Mas e aí? Quais foram os resultados positivos de todos esses privilégios no seu coração?
Segundo lugar, quando Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está nos dizendo, lembre-se de seus erros. Nós precisamos nos lembrar dos erros dessa mulher. Primeiro deles, ela não levou Deus a sério. Pelos privilégios que possuía, pelos exemplos que teve, pela mensagem que ouviu, pela experiência com o ato misericordioso de Deus, ainda assim ela decidiu em seu coração permanecer em Sodoma. Ela concluiu no seu coração que ela deveria permanecer em Sodoma. Isso, meu querido, só me leva a entender que essa mulher não levou Deus a sério. Para ela, o Deus de Abraão era uma fantasia, um conto de fada. Para essa mulher, Deus não era real. Irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, às vezes me parece que para alguns, com quem nós conversamos, pessoas com quem nós lidamos todos os dias, são irmãos nossos, são filhos de Deus, mas às vezes nos parece que não há uma relação filial com Deus. Porque Deus não parece ser real. Deus não parece ser real na hora de fechar um negócio, sabendo que aquele negócio é um negócio escuso, é um negócio obscuro, mas não considera Deus naquele momento, porque Deus não é real. Para alguns de nós, Deus não é real nos momentos mais decisivos da nossa história, quando nós precisamos decidir entre andar com Deus e servi-lo, ou servir às trevas. Há muitos de nós que não levamos Deus a sério, mas deixa eu lhe dizer uma coisa nesta manhã, Deus é real. Segundo, essa mulher não levou a palavra de Deus a sério. Deus havia dito por meio do anjo, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que você não pereça. A palavra de Deus era uma palavra de salvação, salva a tua vida. Era uma palavra destinada ao livramento da morte, para que não pereças. E era uma palavra simples, não olhes para trás. Mas a tentação que havia deixado em Sodoma era mais forte, mais convincente do que a palavra de Deus. De modo que quando ela está lá, subindo a colina, ela tem que dar uma olhadinha. Mas Deus havia dito, não olhes para trás. Foge, livra a tua alma. Vai para o monte, se esconde. Não tenha nem tempo para olhar para a cidade de Sodoma. Mas ela olha para trás. Porque Deus não era real e a palavra de Deus não era levada a sério. Terceiro erro. Ela saiu com o corpo, mas deixou o coração. E isso é uma possibilidade. Em Atos capítulo 7, versículo 39, quando a palavra de Deus nos fala sobre, quando Estevão nos fala sobre o povo de Israel que saiu do Egito, ele diz, a quem nossos pais não quiseram obedecer, Deus. Eles não quiseram obedecer a Deus. Antes o repeliram. E no seu coração voltaram para o Egito. Uma pergunta. O povo que saiu do Egito, quando lemos as narrativas do Êxodo, voltaram ao Egito? Não. Fisicamente nenhum deles voltou ao Egito. Mas a Bíblia diz que alguns, e isso é uma maneira suave da Bíblia falar de uma realidade trágica, porque na verdade todos, a não ser dois, Josué e Caleb, voltaram para lá. Às vezes nós temos saudades de um mundo perverso. Temos o privilégio de ser acolhidos pela graça de Deus, amados por Jesus, termos sido reconciliados com Cristo, mas às vezes o nosso coração ainda tem saudades daquilo que praticamos. E quando há algo pior, às vezes nós temos saudades daquilo que não praticamos. E eu queria encerrar, irmão, e eu gostaria que você, em nome de Jesus, pudesse perceber
que quando a Bíblia diz lembrai-vos da mulher de Ló, a Bíblia está dizendo lembre-se do seu destino. Porque o que Jesus quer trazer para nós aqui em Lucas capítulo 17 é... Lembrem-se de Noé, porque nos dias em que Noé viveu, estava todo mundo vivendo normalmente, mas Deus havia dado uma palavra a Noé. Noé, haverá um dilúvio, cairá chuva e será abundante. Eu abrirei as comportas do céu, faz uma arca, guarda a tua casa lá dentro, protege a criação ali dentro. E ninguém deu ouvidos. Mas de repente veio o dilúvio, a Bíblia diz, destruiu a todos. Aí Jesus diz, lembrem-se também dos dias de Ló. Porque quando Ló viveu, as pessoas estavam vivendo de maneira comum, eram os dias comuns. Mas de repente, quando Ló saiu da cidade de Sodoma, caiu, choveu, fogo e enxofre. Fiquem atentos. E nesse momento Jesus diz, lembrem-se da mulher de Ló. Porque ela estava saindo, ela havia saído da cidade, mas ela não, embora numa aparente segurança, ela estava perdida. Ela tornou-se uma estátua. E estátua não tem alma. Ela olhou para trás na ânsia de recuperar o que estava perdendo. Queria ganhar o mundo, mas perdeu a sua alma. Por isso, no versículo 33 seguinte, Jesus diz, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder, e quem a perder, de fato a preservará. Há dois exemplos, meus irmãos, que expressam bem isto. A Bíblia nos fala de um homem chamado Esaú. Por favor, olhe para mim. A Bíblia nos fala de um homem chamado Esaú. Esaú filho de Isaac. A Bíblia nos fala que este homem tinha grandes privilégios. Ele era o filho primogênito. Um determinado dia, este homem teve fome depois de voltar de uma caçada. O seu irmão Jacó estava preparando uma sopa. E ele sentiu o cheiro da sopa e disse, ah, que fome. Que vontade de comer essa sopa. Foi até Jacó e lhe disse, me dá um pouco dessa sopa. Jacó, astuto que era, disse, tudo bem, mas não sem uma negociação antes. Você me vende o seu direito de primogenitura e eu lhe dou o que você quiser desse repasto. Feito. Do que me vale o direito de primogenitura se eu tenho fome e quero saciar a minha fome? Alguns de nós temos essa absurda lógica do inferno. Do que me vale servir a Deus se eu estou com vontade de satisfazer um prazer momentâneo da minha carne? A Bíblia diz que ele abriu mão desse privilégio indizível. E então a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 12, nos esclarece uma coisa. Diz que nós devemos também, assim como nos lembramos da mulher de Ló, nos lembrarmos também de Esaú, porque vocês sabem que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É o exemplo de Esaú, é o exemplo de alguém que preferiu ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas nós temos também um exemplo de Moisés. A Bíblia diz que Moisés é o exemplo de alguém que poderia ter um mundo, mas preferiu a Deus. Filho da filha de Faraó, a Bíblia diz que ele recusou tal posição e título, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. É quando a gente escolhe Deus e diz, Deus é a minha força,
Deus é o meu Senhor, Deus é a minha alegria, Deus é o meu cântico, Deus é o prazer da minha alma, Deus é em quem existe paz para o meu coração. E eu não abro mão de andar com Deus por causa dos prazeres transitórios do pecado. Meus irmãos, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre-se dos seus privilégios, dos seus erros e do seu destino. O que eu quero, e eu quero dizer como o apóstolo Pedro aqui, é despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, porque eu sei que de tudo isso que eu disse, você já sabe. Mas só despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que você se recorde das palavras de Cristo Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. E vivamos vida de santidade na presença do Deus poderoso. E nós veremos quem de fato Deus é e o que Ele quer fazer através de nós e dessa igreja para a glória dEle. Amém. Quero convidar você a se colocar na presença de Deus agora. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas antes de celebrar a ceia do Senhor, nós vamos nos colocar de joelhos na presença do Pai. Alguns de nós precisamos reconhecer que grandes privilégios Deus nos deu, amados. Mas nós, e eu digo isso porque em algumas circunstâncias da minha vida, quantos erros eu tive, apesar dos grandes privilégios de Deus sobre a minha vida, quantos erros. Deus, na sua infinita misericórdia, meu amado, me disciplinou. E eu creio que alguns de nós que estamos aqui entendem bem essa linguagem, a disciplina de Deus. Quando Deus nos disciplina, quando Deus nos chama ao arrependimento, porque nos ama e diz, sai dessa vida, para de andar nesse caminho, isso não te leva a nada. Em nome de Jesus, vamos nos colocar na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, e nos aliançarmos novamente com Ele, porque a ceia é renovação da nossa aliança. Se você precisa renovar a sua aliança, faça isso agora com Deus. Diga, Senhor, eu quero te pedir perdão de algumas atitudes que eu tenho tido para com a minha família, com algumas atitudes que eu tenho tido com meu esposo, algumas atitudes que eu tenho tido com a minha esposa, com os meus filhos, algumas atitudes que eu tenho tido com pessoas da igreja. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu tenho sido, apesar dos privilégios, alguém displicente e negligente, mas nesta manhã eu quero renovar a minha aliança contigo e consagrar o meu ser novamente ao Senhor para te servir integralmente. Diga isso para Deus. Meu irmão, Deus quer trazer sobre essa igreja um avivamento. E nós não podemos ser empecilhos, impedimentos para o avivamento de Deus aqui, em nome de Jesus. Arrependa-se. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor, nós nos colocamos na Tua santa presença de joelhos, Senhor. E reconhecemos os nossos pecados na Tua presença. Eu reconheço os meus pecados diante do Senhor. Eu peço que nesta manhã o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, me purifique e purifique os meus irmãos de toda iniquidade. Senhor, que grandes coisas Tu queres fazer através dessa igreja. Senhor, quanto potencial neste lugar, quanto potencial de Deus neste lugar, Senhor. Quanta gente sincera, verdadeira, que ama o Senhor. Mas nós, ó Deus, ao longo da nossa caminhada, fomos nos transformando em gente negligente muitas vezes. Senhor, quantas vezes eu me tornei negligente na caminhada, Senhor, displicente, mesmo sendo pastor, me tornei negligente e displicente. Eu peço que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, nesta manhã, purifique os nossos pecados de toda a iniquidade, Senhor. Que essa igreja seja visitada pelo Teu Espírito Santo neste lugar. Que o Senhor derrame glória aqui, Senhor. Pai, porque a primeira coisa que o fogo faz é purificar. Antes do
fogo alegrar e trazer festa. O fogo purifica, o fogo purifica. A crisola, como nos acrisola-nos, ó Deus, como a prata. Nós te pedimos, purifica o nosso coração nesta manhã. Porque a tua palavra diz que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós podemos ter o mesmo fim que a mulher de Ló. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu te peço que antes das nossas mãos se erguerem em adoração, os nossos joelhos se dobrem em quebrantamento. Que antes de nós aplaudirmos ao Senhor declarando a tua santidade, que o nosso coração se renda em quebrantamento, na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu peço isso ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. E que a ceia do Senhor seja um tempo de aliança nesta hora, Senhor. Seja um tempo de renovação de aliança. Altares reconstruídos, restaurados. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, amados, em nome do Senhor. Queria que você desse um abraço no seu irmão e orasse com ele agora. Erga a sua voz em oração. Ore pela vida dele. Não precisa ouvir a oração dele. Ore por ele e deixe ele orar por você nesse instante. Erga a tua voz. Pode orar ao Senhor. Louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome, Senhor. Porque onde o Senhor está presente, as coisas acontecem. E as coisas vão começar a acontecer na vida daqueles que te amam, na vida daqueles que guardam a tua palavra. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Não podemos desprezar a presença do nosso Senhor. Não podemos desprezar a presença de Deus na nossa vida e neste lugar, nessa manhã. Amém, queridos? Pegue o seu boletim. Eu quero convidar você a olhar para o editorial dessa semana, que não é um editorial. Eu quero convidar você a levar essa folha para casa, amém? A se esconder da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. O que precisa morrer na sua vida? Coloque esse editorial dentro da sua Bíblia e pergunte, Pai, o que precisa morrer em mim? Porque enquanto nós estivermos relutando, nós podemos correr o sério risco
de sermos vagarosos como foi a mulher de Ló. Deus está derramando a sua unção sobre esta igreja, em nome de Cristo Jesus. E aqueles que guardarem a sua palavra, aqueles que obedecerem a sua voz, experimentarão sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, o derramar do Espírito Santo, a cura de Deus. O que precisa morrer na minha vida, o que precisa morrer na tua vida. Precisamos estar mortos para que o Espírito possa nos vivificar. Porque se estivermos vida, se quisermos preservar a nossa alegria, a nossa satisfação do nosso modo, o Espírito Santo não será derramado. Mas Ele já começou a derramar o seu Espírito sobre esta igreja. Porque Ele está conosco. Ele está em nós. E todas as vezes que eu olho para essa mesa, eu digo: Senhor, eu não posso estar da mesma maneira. Eu não posso continuar o mesmo. Porque a Tua graça me alcança. Num ato de fé, eu quero desafiar você a acreditar que Deus está derramando sobre nós o seu Espírito. Mas que coisas muito claras, pecados com os seus nomes, sobrenomes, títulos, precisam morrer. Precisam estar mortos, sem força alguma no meu coração, para que Deus reine plenamente em nossa vida. Quero chamar aqui à frente os presbíteros, pastor Jean. Nós vamos estar participando da mesa do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem pela presença do Espírito Santo de Deus que está no homem. E essa presença do Espírito Santo de Deus que está em ti estará revelando a você, a mim, a nós, os meus pecados, os nossos pecados. E então, ao sermos revelados pelo Espírito Santo, abandonemos os nossos pecados, deixemos-nos para trás, e então comamos do pão e bebamos do cálice. Amém, queridos. Pai, nós queremos assumir um compromisso com o Senhor nessa manhã tão especial de ceia. Nós queremos assumir um compromisso de permitir que o Teu Espírito Santo vasculhe o nosso coração. Queremos assumir um compromisso com o Senhor e permitir que o Teu Espírito Santo, nesta hora, à luz da Tua palavra, aponte os nossos pecados, para que nós não sejamos vagarosos em deixá-los, não sejamos lerdos, tímidos, tardios. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Na noite que Jesus foi traído, tendo lhe dado graças, partiu o pão e disse: esse é meu corpo, que é partido por amor de vós. E semelhante modo, tendo tomado o cálice, disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele tudo. Quero convidá-los a se colocarem em pé, aqueles que forem participar dos elementos da ceia, desse momento. Você que crê em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você está convidado a participar conosco. Crê nas Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática, que é membro professo desta igreja ou de qualquer outra igreja cristã. Você está convidado a participar conosco dessa mesa. Pai, nós consagramos a Ti esses elementos e, a Deus, agradecemos ao Senhor por Tua santa e bendita presença. Consagramos a Ti a nossa vida e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você estará recebendo os elementos da ceia e eu quero convidar você a esperar até que todos sejamos servidos
e possamos participarmos da ceia juntos.
Comamos todos juntos então do pão e bebemos do cálice. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor na cruz do Calvário derramou o Teu sangue, e daquela fonte, Senhor, ainda jorra a salvação. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Teu sangue que foi derramado naquela cruz continua lavando-nos dos nossos pecados, continua purificando-nos de todas as nossas iniquidades. Nenhum de nós, Senhor, precisamos permanecer sujos, porque o sangue de Jesus continua nos purificando. E eu sou grato ao Senhor, ó Deus, pela ceia, por este momento extraordinário, Senhor, quando nós nos lembramos daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E que em todo o tempo, Senhor, nós possamos procurar refúgio no Senhor, porque Tu és a nossa fortaleza, a nossa torre alta. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto. Só um minutinho da atenção de vocês. Pode se assentar por um minuto. Nós temos alguns avisos bem rápidos, eu queria contar com a atenção de vocês. Acústico. Convidamos todas as mães para o acústico especial dos Dia das Mães, dia 12 de maio, às 20 horas. O pastor Valdir não pôde estar conosco hoje, está com uma gripe um pouco forte, precisou ir à Prontomed. Estejamos orando por ele, mas ele pediu para passar esse aviso. E sexta-feira, dia 19 de maio, a sexta festa do pastel, no dia 19 de maio, no sábado. Contamos com a participação de todos vocês. E no dia 2 de junho nós vamos ter nosso jantar dos namorados. Você está convidado a comprar o seu convite e a pagá-lo também. Ali no final a Shirley ainda tem alguns convites. Você será o nosso convidado especial. Você namorado ou casado há muitos anos, nós estamos convidando você a fazer parte conosco desse jantar. Amém, irmãos? O ministério também, Belém, está desafiando os irmãos que têm cobertores ou roupas de frio para doarem, estar entregando, trazendo aqui na igreja para os moradores de rua. Nós vamos estar orando, encerrando o nosso culto, mas antes eu queria chamar a nossa irmã Fernanda Aparecida de Lima, que vai está sendo transferida para a nossa igreja. Pode vir com seu filho, como membro menor. Nós temos a grande alegria também de estar recebendo a nossa irmã como membro da nossa igreja por jurisdição. Amém, queridos? Assumamos então o compromisso de amar a nossa irmã e a sua família. Amém? Orar por ela, interceder e recebê-la com um sorriso. Amém, queridos? Amém. Que Fernanda seja bem-vinda em nome de Jesus oficialmente. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe o teu filho, a tua casa. E para nós é uma alegria muito grande recebê-la como membro oficial agora da nossa querida igreja. Amém. E você, irmão, que frequenta a nossa igreja e ainda não é membro, nós queremos desafiá-lo a fazer o curso de discipulado, de integração, para que você possa fazer parte da nossa igreja. E se você frequenta, mas ainda não pediu a sua carta de transferência, venha para cá de uma forma oficial, para que você possa eleger, ser eleita, trabalhar, liderar, ser liderada para a glória de Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, orarmos ao Senhor, orar pela Fernanda, orarmos por sua família e orarmos por todos nós, despedindo assim, para que nós tenhamos um culto abençoado. Outra informação, irmãos, você não é obrigado a escolher um dos cultos no domingo. Amém?
Se você tem a opção de vir aos 2 cultos, venha. Já faz mais de 2 anos que nós não estamos pregando a mesma mensagem. Então, se você tiver a disponibilidade, venha no culto da noite, às 18h30. Não deixe de vir. Não é obrigatório escolher um dos cultos. Se você tem esse tempo, essa disponibilidade para adorar a Deus nos 2 cultos, venha celebrar a Deus conosco. Pai, obrigado por essa manhã abençoadíssima. Eu louvo ao Senhor por este culto. Obrigado porque o Senhor esteve conosco. O Senhor falou ao nosso coração. O Senhor recebeu os nossos louvores. O Senhor ouviu o nosso clamor. E nós te louvamos por essa manhã tão linda, manhã de ceia, manhã onde nós estamos recebendo os teus filhos na nossa casa. Abençoa, Deus, a vida da Fernanda, abençoa o seu filho, abençoa a sua família, toda a sua casa. Nós a recebemos com alegria no nosso coração, com festa no coração, porque o Senhor se agrada dos teus filhos, Pai. E pedimos a Deus também uma bênção toda especial sobre a tua casa nessa manhã. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Dê um abraço na pessoa que está